Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Pessoal, boa tarde, estamos aqui de novo, terça-feira, 16h30, boa tarde, e pouquinho com o nosso Disruptcast, o Disrupt Podcast com o professor Alfredo, e hoje a nossa convidada é a Márcia Utzig, vai nos falar sobre medicamentos, inovação e acessibilidade. Boa tarde, Márcia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e vocês? Boa tarde, Márcia, tudo ótimo. Muito bom, fala pra gente um pouquinho. Medicamentos, você trabalhou por muitos anos, estávamos conversando antes aqui, com farmácia, trabalhou em indústria de medicamentos. E o que nós temos de inovação e de acessibilidade nesse campo dos medicamentos? O medicamento, ele é uma inovação todos os dias, porque o medicamento é uma área que abrange muitos setores. Mas nós tivemos uma grande inovação do medicamento genérico. Foi um marco na história do medicamento, que este ano está fazendo 25 anos. O medicamento, ele começou, genérico, né? Começou nos Estados Unidos. Eles começaram com a implantação do medicamento genérico, os Estados Unidos e o Canadá. E o Brasil, em 1991, começou também essas discussões a respeito do medicamento genérico. E mandaram para o governo, né? Mandou um projeto de lei em 1991. E esse projeto de lei passou por muitas discussões e somente em 1999 ele foi transformado em lei, que foi a lei do medicamento genérico. E isso foi uma inovação, como eu já disse, para todos os setores. Foi um marco para todos os setores. Legal, é interessante porque a gente sempre escuta sobre medicamentos genéricos, a gente compra, né? Todos os dias, praticamente, quem precisa pede, tem genérico porque o custo é mais baixo. Né? Mas a gente não sabe, acho que eu não sei tecnicamente sobre isso, Alexandre. Márcia, nos explique um pouco o que é o medicamento genérico. Por que ele é genérico? É só um nome ou há alguma mudança na sua constituição como medicamento? Para falarmos o que é um medicamento genérico, vamos ter que saber o que é, primeiro, um referência. Medicamento referência é um medicamento onde a indústria, um laboratório, uma indústria, viu uma matéria-prima, um princípio ativo, com uma possibilidade de ter uma ação terapêutica. Esse laboratório vê essa matéria-prima, começa a estudar, fazer estudos bioquímicos e estudos em humanos. Depois que ele fez esse estudo do medicamento, ele manda para a Anvisa, que é o nosso órgão regulatório. A Anvisa aprovando, esse medicamento vai para o mercado. Esse medicamento referência é um medicamento inovador, um medicamento novo, inovador. E esse medicamento terá um nome comercial. Tá? Tem uma matéria-prima e vou dar um nome para ele. Eu dou um nome, você dá um nome, a outra indústria dá um nome, cada um coloca o nome que quer. Mas quem descobre o medicamento é uma determinada indústria, correto? E ela vai ter a patente sobre isso. Vai para a Anvisa dá ok, essa indústria, ela é uma indústria privada, obviamente, ela vai lá e começa a venda do medicamento. Isso. Que ganha o nome, obviamente, fantasia. Isso, exatamente. Passado, muito bem dito, passado a patente de 10 a 20 anos, ela é liberada para o mercado produzir. Aí, qualquer um do mercado pode fazer esse medicamento genérico, que será o quê? Ele é genérico, ele vai ter o princípio ativo. Então, o que é um medicamento genérico? É a cópia do original, do referência. Que a gente chama de marca. Isso, do medicamento de marca. Ele vai ser a cópia.
ele vai ter que ter a mesma concentração, por exemplo, se o referência tem 100 miligramas, esse tem que ter 100 miligramas. 100 miligramas. Ele vai ter que ter a mesma forma farmacêutica. Se ele é comprimido, esse vai ter que ser comprimido. Então, ele tem que manter esses princípios. A partir disso, esse medicamento, ele vai ter que passar por testes clínicos, provando que ele tem a mesma concentração, ele vai ter a mesma absorção no organismo e a mesma eficácia. Comprovando isso, a Anvisa libera esse medicamento genérico, que vai ter lá na sua caixinha uma letra bem grande, uma listra amarela, uma letra G, escrito medicamento genérico, lei de 1999. Certo. Então, esse medicamento, ele é produzido por uma outra indústria farmacêutica privada. Isso. Não quer dizer que tem algum fomento do Estado ou algo do gênero. Não, é uma indústria privada que vai dizer, olha, aquele medicamento originário X da indústria X, ele vai ser feito por mim, que sou uma indústria Y. Isso. Vai olhar para o mercado, vai ver o que vende, como é que funciona, e vai falar, bom, isso daqui é um medicamento que vai me dar lucro. E a indústria que tem o medicamento referência, ela também pode produzir o seu genérico. Explica para nós um pouco essa diferença. Porque o medicamento genérico, ele vai ter a linha Pharma, que é a linha que você compra na farmácia, sua caixinha com a embalagem, e terá a linha VP, que chama Venda Proibida. Há aquelas caixinhas hospitalares que são levadas aos postos de saúde, às unidades básicas, e lá você pega o blister. Blister é a cartelinha, que lá ela vai uma caixa com 50, 100, 200... Medicamento da farmácia popular, por exemplo? Não, o da popular, quando você pega na farmácia, ele vai ser farma também, ele vai ter a caixinha individualizada. Aquela do Posto Saúde, que as pessoas saem de lá com aquele... Para o uso hospitalar mesmo. Isso, exatamente, de uso hospitalar. E eu só posso fazer uso hospitalar quando ele é genérico? Porque eu não entendi por que a indústria que fez o principal, ele fez também... É correto dizer, Márcia, que é porque vai sair mais barato? Exatamente. O medicamento genérico, então, além dele ser a cópia, ele vai ter que ser, no mínimo, 35% mais barato. Ele tem que ser ele pode ser mais de 35%, mas normalmente não menos. Então, se você tem um medicamento referência para vender na farmácia, por um valor X, eu vou produzir o genérico que eu vou X menos, então eu vou ter a probabilidade de vender muito mais aquele medicamento. E aí, Alfredo, que talvez nos deixe ainda em dúvida. Eu fico. Veja se eu estou equivocado ou não. Vamos lá, você, para o medicamento, aspas, de marca, você faz uma caixinha bonitinha, toda exibida. E para o genérico você faz algo mais simples. Rudimentar. Não é nem rudimentar, é um negócio mais simples. Ou às vezes uma caixa maior, uma caixa menor, não sei. Eu imagino que deva ser uma coisa que vai sair, obviamente, mais barata para a produção. A empresa, não, para a produção. Por que o medicamento genérico é tão mais em conta? Começando lá pelo referência. O referência, você pegou a matéria-prima, você estudou, porque ela era um possível potencial. Você não tinha certeza que essa matéria-prima teria uma ação no organismo. Então, você pegou a matéria-prima, você estudou, você fez todos os exames físicos. Investiu em pesquisa. Exatamente, em pesquisa, em todos os exames físicos ali de laboratório. Saber a concentração que você precisa para atuar no organismo e não ser tóxica. Então, imagina que é grande. Depois você vai pegar e fazer o estudo clínico. Isso envolve pessoas, muitas pessoas. Você vai colocar a pessoa lá, você vai aplicar o medicamento, você vai coletar esse sangue de tantos em tantos tempos para ver se realmente fez efeito, os efeitos colaterais. Então, é um estudo muito complexo. Então, feito o referência já teve todo esse gasto. Você tem todo o gasto com a legislação lá para enviar.
Aí você consegue pôr no mercado, você vai ter patente 10 anos. Vem o genérico, ele não precisa mais fazer esse estudo todo, saber se era um potencial. Você já sabe que esse medicamento deu certo, que esse medicamento está no mercado, que ele tem eficácia, que ele tem segurança. Essa parte toda você não precisa mais. O que você precisa agora, no momento? Sim, você precisa fazer o teste da absorção que eu comentei. Ele tem que entrar no organismo da pessoa no mesmo tempo e na mesma concentração e fazer o mesmo efeito. Fora isso, quem faz propaganda do medicamento genérico fez na época foi o governo. Sim. Porque quem implantou essa política foi o governo, porque Sim. ele precisava diminuir os custos. Então, você via lá na televisão que quem colocava a propaganda do genérico era o governo. Então, quem produz o medicamento já não tem os testes, não precisa investir em propaganda, não precisa o propagandista, porque cada propagandista que você encontra lá no consultório médico está saindo do custo do medicamento. Claro. Está embutido. Outra coisa, não existe amostra grátis. Vocês já viram amostra grátis de medicamento genérico? Não existe. Então, assim, tudo isso diminui o custo, porque está todo embutido no medicamento referência. Eu até compreendo, do seu ponto de vista econômico, né? Querendo ou não, sou professor de direito econômico, sempre eu penso nessa questão. Para o concorrente, Alexandre, Márcio, vê se eu estou enganado, é até salutar o cara fazer o medicamento que custa menos, já todo testado, todo aprovado, etc. Mas para o cara que, né, para a indústria no caso, que produziu o referência, por que ele não continua fazendo referência e ele, em vez de fazer... Porque ele já tem os testes, já não são deles os testes todos. Por que ele não continua fazendo referência com preço mais barato, com preço de genérico? Sendo referência, ele vai ganhar muito mais. É a minha visão leiga desse mercado, né? Então, isso que eu falei antes, Márcia, é verdadeiro? Então, por exemplo, a empresa faz o de marca, certo? E aí ela vai e faz o genérico também. O genérico ela vai vender para o governo, por exemplo. Vai vender para o governo para entrar nos postos de saúde, nos hospitais públicos. Esse que vai para o governo, ele vai num invólucro, numa embalagem, num conjunto economicamente mais viável ou não? Sim. Isso também, Alfredo, Sim. talvez influencie na questão do valor. Porque a embalagem hospitalar, como eu referi antes, a embalagem hospitalar você vai ter uma embalagem secundária que chama, que é aquela caixa grande com as cartelinhas, os blisters dentro. Então, se lá tem 100 blisters, você está diminuindo 100 caixinhas, Isso que seria... Claro, mas eu não posso fazer o referência em embalagem hospitalar? Não, porque você vai vender... Pode, né? Mas É. você vai vender para o público. A pessoa não vai comprar uma embalagem hospitalar. Então, e o medicamento genérico lá no começo teve, assim, muita resistência. As indústrias achavam que não iria para frente. Não ia dar certo. É. Uhum. Tanto que em 2007 eu fiz um estudo sobre esse medicamento quando eu fiz minha pós. Eu fiz um estudo sobre o medicamento genérico. E já com 7 para 8 anos da implementação do medicamento, existia resistência. Tanto da classe médica quanto da população, porque existe aquelas fake news, né, onde as pessoas falam, não, o remédio não faz efeito, não compre na farmácia. E aí a indústria também não queria muito que o genérico fosse para frente, porque nós temos muitas multinacionais. Sim. Então, as nacionais estavam aí, elas não tinham todo esse equipamento de hoje, toda essa tecnologia. Então, para nós, foi muito importante para o Brasil, porque as indústrias nacionais tiveram que se agilizar, melhorar, inovar. A inovação vem de lá até hoje. Porque eles têm que inovar na matéria-prima, eles têm que inovar no layout da caixinha, eles têm que inovar na sua produção, inovar nos seus funcionários. Então, o medicamento é uma inovação constante, é diária. Porque você inova em tudo. Se você mudar a embalagem primária, que é onde está o blister, onde está o frasco, o conta-gotas, tudo isso você está inovando. Então, é uma indústria que não para. A área de inovação da indústria, ela
digamos que fica 24 horas pensando em ser o melhor, em inovar, e você inova, como eu disse, em tudo. Desde a produção lá, um remédio líquido, por exemplo, um xarope. Você quer ter o melhor sabor, menos quantidade de açúcar, né? E na embalagem, ter o layout mais bonito, a embalagem mais adequada, que não seja vidro, que seja plástico, que seja um plástico bom. Então, parece, a gente está tão acostumada a comprar, né, e vender, mas quando você começa a estudar bem a fundo, você está inovando todo dia. Tem muita coisa para inovar, muita coisa para melhorar. É uma gama maravilhosa, assim. E a pergunta que eu não quero calar, porque era um preconceito que eu tinha, até porque minha esposa é médica, às vezes ela fala mal do genérico, às vezes ela não fala. Acho que o medicamento que ela conhece mais, ela diz, não, esse tem que ser esse aqui. Quando ela conhece menos, ou que ela não é muito do rol dos medicamentos dela, pode tomar o genérico. Tem diferença ou não tem? Do genérico em relação ao, como é que é, o referência? Eu ia perguntar exatamente isso. É verdade que realmente o medicamento genérico é idêntico, não tem diferença nenhuma, não gera nenhuma diferenciação em relação à marca? Não existe. Como eu falei, tem que ser os exames, todos os exames têm que ser feitos de bioequivalência, equivalência, né? Ele tem que provar que ele entra no organismo, que ele é absorvido, que ele é eliminado, que faz o efeito igual. Então, isso você leva para a Anvisa, você comprova, através dos estudos clínicos, que nós temos hoje laboratórios, né, específicos. A USP, por exemplo, é um deles, né, muito renomado, que todo mundo conhece. Então, existem os laboratórios que fazem tudo, você leva para a Anvisa tudo documentado. E aí, o genérico está aí e faz efeito. Só que o que tem que ser muito cuidado. Você imagina desde a produção num laboratório, por exemplo, da nossa região. Esse medicamento vai até o Nordeste. Ele vai precisar de uma logística, um transporte. O medicamento tem que ter temperatura adequada, porque se ele passar da temperatura, ele perde a eficácia dele. Então, vai daqui até o Nordeste. No Nordeste, tem que fica em CDs, né, que se chama, distribuidoras. A distribuidora também tem que ter uma temperatura adequada. E a farmácia também. Então, assim, o medicamento tem que ter esses cuidados. Porque, mas por exemplo, se você ir, qualquer um, se você ir numa farmácia comprar o teu medicamento, você deixar dentro do carro na nossa temperatura, esse medicamento não vai fazer o efeito, porque ele alterou. Perde suas potencialidades. Exatamente. Então, assim, mas o medicamento sim, só que teve sempre uma grande resistência, né? Essa indústria aí, principalmente os laboratórios internacionais, eles queriam manter dentro de todos os países, né? E como eu disse, hoje os nossos laboratórios nacionais cresceram muito, né? Nós temos uns aqui na região com, né, grande potencial. E você vê aqui hoje, nos pós-saúde, você só tem um medicamento genérico praticamente. E essas pessoas estão vivendo com esse medicamento, então não tem por que não aceitar, né? E só existem esses preconceitos. Mas eu confio fielmente, né? E a Anvisa, que é essa agência regulatória, quando entrou esse medicamento, começou a ter um controle muito rígido. Eles vão nas empresas. Eles vão, né? Eles avaliam tudo, a tua matéria-prima, a indústria no geral. Então, hoje existe um controle muito sério. Lá nos anos, uns anos atrás, antes do medicamento genérico, existiam muitas indústrias clandestinas, tá? De medicamentos. Não sei se vocês lembram, tinha uns estados nossos aí que toda semana estavam no jornal, porque tinha muita coisa clandestina. Hoje não tem. Hoje o medicamento é muito rastreado. Ele é rastreado desde a produção, ele tem lote, ele tem validade. Se der algum problema, que algum consumidor chegar a reclamar para um laboratório ou para a Anvisa, hoje é rastreado o lote. Você rastreia o medicamento da produção até a distribuição. E antigamente não tinha isso. Uma pergunta, Alfredo, que eu acho importante a gente pensar.
Márcia, qual é o futuro? A gente está falando aqui, né, de acessibilidade e, consequentemente, caímos no genérico. E de inovação, que você bem nos falou, que isso é cotidiano no espaço da indústria farmacêutica. Uma pergunta que eu te faço: e o futuro? O que você vê quando você, com toda essa sua experiência, por ter passado por farmácia, por ter passado por indústria, qual é o futuro do medicamento no Brasil e no mundo? É um futuro brilhante, né? Porque nós temos, ainda não temos medicamentos para todas as doenças. E todos os laboratórios estão aí tentando encontrar muitos medicamentos, né, para a cura do Alzheimer, muitos tipos de câncer. Então, o medicamento não vai parar. Então, é assim, é a indústria injetar dinheiro, correr atrás, procurar, pesquisar. Então, assim, tem muita coisa ainda para pesquisar, muita coisa para ser descoberta, em todas as áreas, todas. E me diga outra coisa, falando nessa pesquisa ampla, né, de medicamentos e também, obviamente, dos que entram em destaque pela questão de ser genérico, da produção de genérico, mas todos os medicamentos, obviamente você falou que pode, mas qual o interesse das indústrias em fazerem genéricos? Os medicamentos que hoje nós vimos, né, estamos falando antes aqui do programa, a questão das ações judiciais, de pedidos de medicamentos. Os medicamentos assim, de alta complexidade, os de alto valor, eles também são produzidos na forma genérica ou não? Ou é mais aquele que a gente usa no cotidiano, né? Uma gripe, uma inflamação, um antibiótico normal? Não. Hoje, todos os medicamentos para todas as doenças. Igual eu falei, as indústrias hoje estão tentando fazer o genérico de doenças complexas, né? Medicamentos caros também. Uhum. Porque como quem faz o referência também quer fazer o seu genérico, hoje todas as indústrias têm o seu referência e têm os genéricos. E aqueles que não entram no genérico no momento, Alfredo, Márcia, veja se eu estou errado, é porque ainda estão com a patente. Então, por exemplo, nós assistimos, e eu tive muitos processos lá na Procuradoria de medicamentos de R$1 milhão, de R$800 mil, e aí eu vi esses dias uma reportagem sobre um medicamento de quanto? Mas assim, uma cifra absurda, acho que 50 milhões era um remédio para um determinado mal que acomete uma pessoa a cada X, e isso torna o medicamento mais caro também. Por quê? Porque pouca gente vai usar, e aí tem toda a questão do custo, com o Alfredo, as provas também, mais né? do que a gente sabe. E então alguns medicamentos extremamente importantes, eu percebo que em determinado momento as indústrias elas querem o lucro e não interessam muito com aonde isso vai se encaixar ou não, Márcia. Hoje a indústria, existe muita fake sobre isso, né? Que as indústrias não querem. Você ouve a população falando, a indústria não quer descobrir medicamento, ela quer ficar vendendo outros. Não, está todo mundo hoje, todos estão tentando o melhor, tentando encontrar medicamento, porque a população está envelhecendo, as doenças estão aumentando, todos querem encontrar os medicamentos e tentar ajudar as pessoas. Então, hoje todos estão aí correndo, como eu disse, atrás da inovação. Interessante, né, Alexandre? Eu particularmente pensava que os genéricos, né, legalmente falando, obviamente, os genéricos tinham algum fomento governamental, mas a verdade foi só do marketing mesmo, né? E, obviamente, na obrigatoriedade da produção com déficit em alguma medida o governo, assim como a Márcia falou, teve todo esse protagonismo lá no começo, em alguma medida continua, né? Porque muito do medicamento genérico vai realmente para o sistema de saúde pública, e aí, consequentemente, o governo gasta menos, né? E aí nós tínhamos, né, como referência países
como Estados Unidos, que já tinha o medicamento genérico na década de 60. 60. Aqui começou na década de 90. Quase então, anos 2000. O governo, né, os países tinham referências de países referência, que era que Canadá. Se perguntasse vem da onde, ninguém falaria que viria dos Estados Unidos. Canadá, Estados Unidos foram os precursores, aí Alemanha, Grã-Bretanha e outros países, Bélgica, Holanda. Então tínhamos referência, só tinha que implantar. Aí tinha dificuldade porque não é só o governo querer implantar, ele precisa que a indústria queira fabricar, que a população, segundo, o fabricante, segundo, o prescritor, o médico precisa prescrever, o odontólogo precisa prescrever, precisa que as farmácias comercializem, comprem e vendam esse medicamento. Certo. E o governo compra, aí também não é só o governo, o município compra esses medicamentos e leva para as suas unidades básicas. Tá certo. Então, era não é uma coisa. Parece tão simples, né? Mas não é uma coisa nada simples, porque requer toda essa gama de setores para ele chegar, a população aceitar também esse medicamento genérico. Tá certo. Muito bem, e não temos mais tempo para nada. Tempo para mais nada, Alexandre Barbosa. Muito obrigado. Muito legal a conversa. Márcia, um bom bate-papo. Obrigado por trazer tanta informação boa aí para o nosso público, para todos nós. Semana que vem, mais um Disruptcast. Na terça-feira, às 16h30, aqui na CBN. CBN, Cascavel 93.9. E também, nas né? redes. Também YouTube nas redes. E Spotify. Isso. Um abraço, gente. Obrigado, Márcia. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Até semana que vem. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.